Bom dia, alunos do oitavo ano. Eu vou passar aí a correção da semana 2 do PET, viu? Essa matéria aqui é uma matéria bem importante, porque vai trazer alguns conceitos aí que vocês vão carregar aí ao longo do ensino fundamental inteiro e também no ensino médio, viu? Aqui vai estar, que é a questão da população mundial, a distribuição da população mundial. A gente vai começar a trabalhar aí alguns temas, como taxa de natalidade, que é o número de pessoas que nascem, taxa de mortalidade, que é o número de pessoas que morrem num grupo, num determinado grupo, né? O que é densidade demográfica, né? Que é a chamada DD, que a densidade demográfica aí, ela também é muito importante, que é o tanto, qual o tamanho daquela população, se eu pego a taxa de natalidade e diminuo pela taxa de mortalidade, o que me dá de densidade. Então, assim, é muito importante que a gente entenda aí questão de ritmo de crescimento, né? Qual é o ritmo de crescimento da população mundial? A nossa população tem crescido, tem diminuído? Por exemplo, se você pegar a Alemanha, que é um país da Europa, eles decresceram, né? Eles eram 88 milhões de pessoas e hoje eles são apenas 80 milhões, quer dizer que eles tiveram um decréscimo de 8 milhões. Então, assim, aqui a gente vai ter aí uma geografia que está trazendo aí as estatísticas da população, né? Então é muito importante lá no material do PET trazendo aí todas essas informações, que é bastante importante. Essa semana 2 aqui do PET para o oitavo ano tá pegando fogo, né? Porque tem bastante matéria aí e uma matéria bem difícil, né? E que vai ser alongada aí por um bom tempo da sua escola. Deixa eu achar aqui. Até tem um quadrinho aqui que estava falando qual que é a população total da África, da América, da Ásia, da Europa, da Oceania, né? Se você olhar aí, você vai ver o tamanho das populações, né? A população da Ásia é gigantesca, né? De bilhões, né? Enquanto os outros países aí com população ainda na casa dos milhões. Então, você nota aí uma grande diferença aí, né? Na Ásia, eles têm países que são densamente povoados, que é o caso, por exemplo, da Índia, né, da China, as maiores populações do mundo. Então, assim, é muito importante aí que você dê uma olhada nisso daqui, né, ó. Aí, ó, população absoluta, população relativa, o que é a densidade demográfica, um lugar que tem muita gente morando, um lugar que quase não é povoado. Então, assim, tem bastante coisa aqui e bem importante. Aí depois a gente cai lá nas atividades. No número 1, tá falando sobre a questão da densidade com mapinha. Deu um mapa aí para você. Esse mapa tá até colorido. Essas áreas que estão de vermelho são os locais com mais população e os locais mais puxado para o tom do amarelo claro é as regiões onde não tem tanta gente, né? Então, esse exercício aqui é um exercício de densidade demográfica. Aí tá perguntando em quais continentes estão o maior número de habitantes. O continente que tem maior número de habitantes, primeiro é a Ásia e depois é a Europa, né? Se você olhar aí pelo mapa, né? Ó. E o país que tem menos é a Oceania. Descreva B. Como se comporta a densidade demográfica no continente americano e africano. Então, no continente africano, a gente tem uma densidade demográfica até alta. Tirando aquela parte ali que está de amarela do mapa, que você vai ver aí no seu material, que é uma gigantesca área de deserto. Então aí praticamente não tem como. E se você olhar na América, você vai ver que na região de floresta amazônica a gente não tem uma alta densidade e nem na parte gelada lá de cima, né? Ó, lá no Canadá, né?
lá em cima, quase na Groenlândia, lá em cima. Então lá também a gente não tem população alta. Agora, na parte litorânea, a gente já vai ter aonde estão aí as maiores cidades. Por exemplo, se você pegar o Brasil, você vai ter São Paulo, Rio de Janeiro, né? Toda a costa nordestina, aonde a gente tem aí as maiores cidades, a concentração das maiores cidades. Depois na letra C, o que caracteriza as áreas com baixa densidade demográfica? Já falei, né? Deserto, floresta. Vai ter alguma coisa que vai impedir com que as pessoas morem ali, montanha alta, né? Como que a pessoa vai morar lá no Everest? Então não tem como, né? É local que a gente chama de inóspito. Todo local que é inóspito é um local que é praticamente impossível habitação humana. Então, são chamados de locais inóspitos. O 2 e o 3, você vai ler a tirinha aí, né, ó, da Mafalda. Eu gosto muito de tirinha da Mafalda. Eu gosto de tirinha, eu gosto de charge, porque te passa uma ideia, né? Então, aí, ó, vamos dar uma lida aqui na tirinha, pra gente ver o que tá falando aí. A tirinha tá falando assim. Deixa eu pegar aqui. Você foi substituída. Daqui a 30 anos vamos ser bilhões de habitantes. Santo Deus, meu filhinho, o que é que tem seus filhinhos? Será que vão caber? Então, os dois amiguinhos aqui estão interagindo e estão preocupados que quando se fala aí de uma população na casa de 9 bilhões de pessoas, é um número meio assustador, né? Então, mas cabe todo mundo sim. Vamos lá. 2. A tirinha foi criada em 1993 e fazia previsão de que chegaríamos a 7 bilhões de habitantes na Terra em 2023. Porém, em junho de 2017, 6 anos antes, ultrapassamos a marca. Cite 2 motivos que explicam a redução da taxa de mortalidade. Então, a questão da taxa de mortalidade ter reduzido, a gente tem que ver, por exemplo, que a gente hoje tem ótimos hospitais, a nossa saúde hoje mudou, a gente tem muitas transplante de coração. Hoje a gente tira um coração de uma pessoa e implanta em outra pessoa, né? Então, várias doenças que não existiam medicamento, hoje praticamente a ciência está caminhando aí a passos largos com a medicação. A gente está vendo até mesmo com a questão do coronavírus, uma vacina que antes saía com 2, 3 anos, agora eles estão falando de sair agora, ainda esse ano, né? Existe uma expectativa de uma vacina para esse ano, no máximo aí até meio do ano que vem. Então olha como que está bem mais acelerado. Também as questões sanitárias, né? Hoje todas as casas têm esgoto, a água é tratada. Então assim, a gente tem, não vou falar que é 100% de água tratada no mundo, mas a gente chega aí a cerca de 70%, 75%. Então assim, mesmo países que são pobres, hoje já fazem um tratamento da sua água, do seu esgoto, da questão sanitária, e isso também impede muitas doenças. Então, a gente tem que ver toda essa evolução que levou a esse gigantesco crescimento, né? A taxa de mortalidade, ela se ampliou. A pessoa antes morria aí com expectativa de vida de 60, de 55 a 60 anos. Hoje em dia a expectativa de vida é de 80, 85. A gente tem países como o Japão em que a taxa de natalidade lá, ela não é tão grande, mas o índice de mortalidade também é baixíssimo, porque a expectativa de vida no Japão, já tem alguns especialistas que defendem que vão chegar a 90 anos para mulher e 85 para homens. Então, assim, é uma expectativa de vida muito longa, né? Já pensou? Uma pessoa que se aposente aos 45 anos, ela vai viver até os 90, ela vai ter outra vida só para viver como aposentado, né? Então, assim, é uma mudança que o mundo, que a ciência está trazendo para o mundo, né? A ciência evoluindo,
praticamente evolui, os medicamentos, né? Todos os meios. Então aí, no 3, o crescimento populacional apresenta outras preocupações mundiais, como a capacidade do planeta Terra em dispor os diferentes recursos naturais. O que precisamos fazer para não levar à finitude os recursos naturais? Chama sustentabilidade. Sustentabilidade é um termo que quer dizer que a gente vai produzir, vai tirar aquilo que a gente precisa sem destruir o nosso planeta. A gente vai tirar tudo aquilo que a gente precisa sem chegar ao fim. Então, quando a gente faz as coisas com sustentabilidade, a gente está fazendo a produção de alimentos, de tudo aquilo que a gente precisa com responsabilidade, pensando nas futuras gerações. Então, o que a gente precisa para manter a Terra sem destruir ela é de um pensamento voltado para a sustentabilidade. Nós temos que ser sustentáveis, né? Se o nosso pensamento for só em destruir, em possuir, em não pensar no meio ambiente, com essa população gigantesca que a gente tem, a gente destrói a nossa Terra aí rapidinho. E a gente não tem outro planeta Terra para estar mudando para lá, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com essa questão aí do planeta Terra. Temos que ter responsabilidade, ser sustentável, sustentabilidade. Quem ficar com dúvida aí nesse termo, depois pode entrar lá no YouTube, viu? No Google e pesquisa lá o que é sustentabilidade, que você vai ter lá a explicação certinha do termo sustentabilidade, né? Ou vídeo, né? Você tem diversos vídeos aí. Inclusive agora me parece que dia 4 de junho, se eu não estou enganado, é dia do meio ambiente. Então é importantíssimo que você veja aí a questão da sustentabilidade. O número 4 foi dado uma tabela, né? Com todos os países, as suas populações e o tamanho do país. E está perguntando, dos países apresentados, qual apresenta maior densidade demográfica? Descrevam o motivo que leva a tal situação. Então, para a densidade demográfica ser alta, você tem que fazer uma conta, né? Que é o tamanho da população, a população absoluta, dividido pela área do país. Então, se você pegar, por exemplo, a China, era para a China ser um país com a sua densidade demográfica elevadíssima. Porém, não é. Por quê? Porque, embora a China tenha população na casa de bilhões, eles têm uma área gigantesca. Então, dá uma conta no final, se você olhar aí o número 1, de só 135 habitantes por quilômetro quadrado, o que não é tão grande. Agora, se você pegar um país como, por exemplo, aqui, ó, Bangladesh, olha aí para você ver a população deles. Não é uma população alta. Porém, a densidade demográfica é a maior que tem na tabela. Por quê? Porque se você pegar a população e dividir pelo território, que é um território relativamente pequeno, você vai ver que fica gigantesca, as pessoas estão lá apertadinhas. É o que acontece também com países, por exemplo, Vaticano, não está aqui na lista de vocês, né? O Japão, olha aí no Japão, ó. O Japão, ele tá apertadinho, porque o Japão é um arquipélago, é um monte de ilha, então fica apertadinho morar lá no Japão. Então isso aí vai ter que ser levado em conta muito essa questão aí do tamanho da área, viu? Então, tá tranquilo aí. Dos países, qual apresenta maior densidade demográfica, DD? É Bangladesh, né? Ó, Bangladesh, depois Japão, depois a Índia, tá vendo? Tranquilo. E o motivo eu já expliquei. Observando a população absoluta e relativa, qual dos países você mudaria? Por quê? Gente, todos aqueles países ali, e o fator que você vai mudar, não pode ter relação com a questão de número de população.
às vezes a população pode ser alta, mas mesmo sendo uma população alta, o país pode ser um país que está em desenvolvimento ou desenvolvido, como por exemplo o Japão, né? Japão é um país excelente. Se você olhar aqui Estados Unidos, né, ó, a densidade ainda é baixa nos Estados Unidos, mas a questão de você mudar teria que estar mais ligado à questão da economia. É uma economia rica? É um país rico? É um país com boas condições? Como, por exemplo, Estados Unidos, Japão, China, né? São países que estão mostrando aqui, né? Estados Unidos e China hoje brigam pela liderança do mercado mundial. Então, o que levaria a pessoa a mudar teria que ser muito mais a questão econômica do que o número de pessoas que moram dentro daquele país. Qualquer dúvida, eu encerro aqui assim a minha correção. Qualquer dúvida, você pode ir me passando no meu WhatsApp, no meu privado, também no grupo. Eu criei um grupo Jarbas vespertino para os meninos do 8º ano. O 8º C tem que estar no Jarbas matutino, que esse grupo vai ser para recados, vai ser também para colocar questão de presença, caso eu precise saber quem está fazendo, quem não está fazendo, né? Daqui a pouco aí, nas próximas semanas, eu vou ter que dar fazer uma verificação. Então, é por isso que eu criei esse grupo aí. E qualquer dúvida que vocês tenham, não fique com dúvida. Mandem para mim, façam as atividades, façam todas as atividades, deixem tudo no caderno, corrigido, porque eu estou colocando os vídeos. Vocês podem visualizar lá, visualizem bastante. Ficou dúvida, você pode voltar aí no vídeo, tirar a sua dúvida e qualquer coisa eu estou à disposição. Quinta-feira eu vou colocar aí o dever da semana 3 do PET e na semana que vem vou estar aí gravando para vocês de novo a correção. Qualquer dúvida, estamos aí para solucionar. Bom dia para todo mundo.